Jesus, ele falou para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. E Deus, Jesus, ele disse: bem-aventurado aqueles que não creram e viram, né? E é a pregação correta. E Deus, verdadeiramente, ele chamou-nos para ser crentes, porque na minha interpretação é impossível uma pessoa ele se tornar filho de Deus sem crer, porque tudo é através do crer. Certo que Deus chamou, Jesus morreu para que nós venhamos se tornar filho de Deus. Todo aquele que crê se torna filho de Deus por doação, mas só se ele crer. Ele só consegue se tornar filho de Deus se ele se tornar um crente, né? E muitas vezes na minha interpretação, tem coisas que a pessoa fala mal colocado, palavra mal colocada, não é que a pessoa esteja falando heresia, mas a forma que a pessoa falar, aí não é que a palavra é uma heresia, mas a colocação da palavra, e começa a se tornar uma heresia. Porque é impossível a pessoa chegar ao céu sem crer. É impossível uma pessoa se tornar filho de Deus sem crer. Até Abraão, na era patriarcal, ele se tornou pai da fé. E fé é crer. Ninguém vai ser um pai da fé sem crer. Fé é aquilo que você crê sem ver. Aí como é que uma pessoa vai se tornar filho de Deus? Se tornar filho de Deus, estou falando biblicamente, baseado no Novo Testamento. Como é que uma pessoa vai se tornar filho de Deus se ele não crê, se ele não for crente? Se ele não crê. Aí é isso que as pessoas têm que entender, que a palavra de Deus está lá, mas existe vários tipos de interpretação da palavra de Deus. Muitas vezes tem pessoas, por falta de conhecimento da palavra, às vezes falam uma coisa e não era nem aquilo que ele ou ela queria falar, mas por falta de colocação, de expressão, de falar. Um exemplo, eu vou dar um exemplo para você, nessa mensagem rapidinho, né? Um exemplo, o apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, tem vez, eu vou falar de uma forma mais clara para você entender. O bem que eu quero fazer, tem vez que eu não faço. E o mal que eu não quero, tem vez que eu faço. Mas ele completou. Se a pessoa é servo de Deus, mas com querer, ele tem prazer, mesmo com a natureza pecaminosa lutando contra ele, mas se ele é verdadeiro servo de Deus, ele tem prazer de fazer o bem, mesmo com a tentação sobre ele. Está entendendo? É isso. Aí, colocando essa palavra aqui, é impossível uma pessoa se tornar filho de Deus sem crer. Porque a gente só entramos na promessa de Abraão através de Jesus. A gente somos gentios. A gente só entramos na promessa de Abraão. Aquelas promessas que Deus fez lá no Velho Testamento só serve para nós porque nós cremos em Jesus. Jesus foi que deu o direito de se cumprir aquela palavra que Deus fez a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele creu sem ver. E todo cristão, ele crê sem ver. E voltando àquela palavra lá que Deus falou para Tomé, que Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que viram e não creram. Tomé, tu só creu porque você viu. Aí por isso que eu digo, para ser todo aquele que crê em Jesus, está escrito lá em João, se você verificar, todo aquele que crê em Jesus, ele se torna filho de Deus por doação, filho de Deus. Agora, todos são criaturas de Deus. Tudo que está aqui na terra, no universo, é criação de Deus. Agora, para se tornar filho de Deus, a gente tem que crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? E só se torna filho crendo. Esse negócio da pessoa dizer que para se tornar filho de Deus,
não precisa ser crente. Que tipo de pregação é essa? Eu mesmo não concordo com essa pregação, respeito, mas não concordo. Para ser filho de Deus, tem que primeiramente crer em Jesus, aí se torna filho de Deus e tem que ser crente, tem que crer. Agora tem que crer em Jesus, porque tem várias maneiras de crer. Não é verdade? E voltando à colocação aí, o bem que eu quero fazer eu não faço. Voltando a esse assunto aqui também, bem que eu não quero fazer. Aí tem pessoas que não colocam essa mensagem de uma forma correta e acaba causando polêmica. Por quê? Um exemplo. Se a pessoa, muitas vezes, não é todas as maneiras, o apóstolo Paulo ele foi sincero. O apóstolo Paulo, é verdade, ele pregava santificação, mas ele não era hipócrita. Ele reconheceu a sua natureza. Entendeu? Só que ele pregou de uma maneira que as pessoas entendem. Mas se a pessoa interpretar de uma maneira, entendeu? De uma maneira distorcida e não pregar de uma maneira correta, vai entender que o apóstolo Paulo, mas ele explica. Ele tinha prazer de fazer a vontade de Deus. E tudo começa com crer. Abraão só foi, e até hoje, ele é o pai da fé porque ele creu. Ele foi para uma terra que ele não conhecia. Ele foi para uma terra que ele não conhecia. E crê naquilo e espera aquilo que você não está vendo. Aí como é que você vai se tornar filho de Deus se você não crê em Jesus que você não está vendo? Uma vez eu escutei uma pregação comparando a presença de Deus como o ar. Como o ar. Você vê o ar que você respira? Você vê o ar que você respira? Você não vê, mas você sente. Mesmo assim, é uma pessoa que tem fé em Deus. Ele pode até não ver Jesus, mas se ele crê, se Jesus estando com ele, Jesus estando com ele, ele não vai ver. Ele não está vendo Jesus agora no momento, mas ele sente a presença de Deus. Não é verdade? E a pessoa tem momentos, como o apóstolo Paulo falou, tem momentos que se a pessoa não se policiar, se a pessoa não é todos os momentos, mas tem momentos, baseado naquela passagem do apóstolo Paulo, não é todos os momentos, e em alguns momentos, se a pessoa não se policiar, não ouvir a voz do Espírito Santo, vai ter momentos, é verdade, que a pessoa vai pregar alguma coisa, não é em todo momento, mas em alguns momentos específicos, que a pessoa pode até pregar uma coisa, e no momento a pessoa ser provado naquilo que pregou, e não viver aquilo que pregou. Está entendendo? Não quer dizer que todas as pessoas, que todo mundo, todo pregador, ele prega o que não vive. Não, a explicação correta disso é isso, é que vai chegar momentos que o bem que você vai querer fazer, que você prega, você não vai fazer. E o mal que você não quer, se você não vigiar, você acaba. Mas com prazer, se você é cristão verdadeiro, se você é um filho de Abraão, pela fé em Jesus, você vai ter prazer em fazer o bem e obedecer a Deus. Porque aí a pessoa pode perguntar assim, irmão, qual é a diferença? Qual é a diferença daquele que todos têm a mesma natureza? Qual é a diferença? É isso que eu acabei de falar, que o apóstolo Paulo falou. É que uma pessoa que não tem temor de Deus, que não tem o amor de Deus na vida, ele tem prazer, o mal para ele é um prazer. Mas o prazer do apóstolo Paulo era de fazer o bem, mesmo a natureza pecaminosa estando com ele, lutando contra ele. Eu estou dando essa mensagem para você, e um esclarecimento, é assim uma mensagem que eu entendo, que mesmo a gente tendo fé em Jesus, mas a gente continuamos nessa terra, e a gente tem que se policiar. E o primeiro que nos repreende que nós estamos errados é o Espírito Santo. E quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, aí Deus usa um profeta, usa alguém, porque Deus tem misericórdia da nossa alma, para que nós venhamos chegar perto do Senhor. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, e a paz do Senhor, essa mensagem para você, que Deus ajude. Amém.